Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje aí vamos falar um pouquinho sobre o amistoso ontem, vitória, goleada do Vasco contra o Resende por 3-0 e também sobre o próximo amistoso aí na segunda-feira, né? Vai ser o último teste do Vasco antes da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Vamos falar um pouquinho também sobre a situação ali de mercado da bola e também sobre uma entrevista muito interessante concedida pelo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, aí, campeão de tudo, Libertadores, brasileiro, e exaltando o Vasco aí, né, e o retorno do Vasco à primeira divisão, a formatação aí desse elenco vascaíno para essa disputa do Campeonato Brasileiro. Então eu já convido você a acompanhar, assistir o vídeo aqui até o final. Peço como sempre a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo. E você que está chegando aqui pela primeira vez, quer ficar bem informado aí com todas as notícias, todas as informações do Vasco, corre lá embaixo, clica naquele botão escrito inscreva-se, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sino das notificações. E antes de começar o vídeo, vou deixar um recadinho, né, uma dica para você que curte não só acompanhar o Vasco, mas que gosta de ver gols, melhores momentos, acompanhar jogos em tempo real, estatística aí, mercado da bola. Faz o seguinte, corre lá na OneFootball, que é o aplicativo aí, que é um parceiro aqui do canal, parceiro inclusive do próprio Vasco da Gama, né? Eu vou deixar o link deles aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do nosso vídeo, tudo de graça, só você clicar, fazer o download, instalar no seu celular, para você tirar proveito aí de todos esses benefícios que eu acabei de citar aqui no nosso vídeo. Mas enfim, bora começar o vídeo falando aí do amistoso, né? Ontem o Vascão goleou o Resende, né? O Vasco foi a campo com o mesmo time que vinha jogando, né? Com Léo Jardim, Puma, Lucas Piton, na zaga ali o Léo e o Capasso, meio de campo com o Rodrigo, Jair e o Andrei, lá na frente Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Os gols foram marcados por Pedro Raul, Alex Teixeira e Gabriel Peck, né? O Vasco vencendo por 3-0. Um bom resultado, a gente não sabe como que o Vasco atuou, mas a gente vai trazer para vocês aqui agora uma entrevista, né, do Barbieri, concedida à Vasco TV, falando um pouquinho aí sobre o jogo, sobre a preparação e também sobre mais um amistoso que o Vasco vai fazer na próxima segunda-feira. Então assista aí essa entrevista do Barbieri e a gente já volta com mais notícias do Vasco. Nessa semana, com esse jogo treino com a equipe do Resende, um treino bastante proveitoso, dando sequência a esse período que a gente vem fazendo algumas experiências, modificações, enfim, tentando encaixar a equipe, criando variações também. A gente tem mais uma atividade desse tipo na segunda-feira, e aí a gente encerra esse ciclo de treinar variações, de experimentar diferentes formas e observação, e começa a definir e encaminhar já a preparação visando a estreia no Campeonato Brasileiro no sábado contra o Atlético Mineiro. Foi um período importante, bastante produtivo para a gente evoluir em questões que a gente detectou e constatou na primeira parte, vamos dizer assim, do ano, Campeonato Carioca, até na Copa do Brasil, a gente procurou trabalhar algumas questões. Depois questões internas também, eu acho que coletivamente a gente vai chegar mais preparado, mais desenvolvido, uma equipe um pouco mais madura para esse início de brasileiro, sem dúvida nenhuma. Então tá aí, palavras do Barbieri aí, né, falando um pouco aí sobre esse amistoso, falando da preparação, né, como ele tá vendo essa equipe do Vasco aí já para a estreia do Campeonato Brasileiro. E como o próprio treinador falou, segunda-feira o Vasco tem mais um jogo treino que vai ser o último aí, visando a estreia no sábado que vem contra o Atlético Mineiro fora de casa. E mais uma vez, queria lembrar vocês que muito provavelmente o Atlético Mineiro virá com um time misto ou com o time reserva, porque eles têm aí final de Campeonato Mineiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, então eles devem poupar alguns jogadores aí nesse início de campeonato nacional, e o mesmo com o Palmeiras, que é o nosso segundo adversário em casa em São Januário aí pelo Campeonato Brasileiro. Mas enfim, seguindo o vídeo aqui agora, vamos falar sobre Palmeiras, mas não sobre o time do Palmeiras, sobre o treinador, o Abel Ferreira, que ontem concedeu uma entrevista e exaltou o Vasco, né? Falou muito ali desse time aí que está sendo montado, falou do retorno, da importância do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele que é um grande admirador do trabalho do Maurício Barbieri, né? Falou muito, né, que é um treinador com bastante potencial futuro, muito promissor, que essa montagem do elenco do Vasco aí está sendo muito bem feita, né? Então a gente fica contente, né, em ver um treinador multicampeão, ganhou tudo pelo Palmeiras, e elogiando o Vasco, elogiando o trabalho do Barbieri, né, e elogiando esse ano aí que o Vasco tem pela frente, que segundo o próprio Abel Ferreira
pode ser um time aí que pode buscar coisas bacanas aí pela frente. Mas enfim, seguindo o vídeo aqui agora, vamos falar de mercado da bola, né? Eu vou trazer novidades sobre o Bruno Praxedes, jogador lá do Bragantino, né, que interessa ao Vasco, um meia armador ali, um camisa 10, e o Canelas, meu irmão Edu Canelas, vai trazer novidades sobre o atacante do América Mineiro, Matheus Gonçalves. Então a situação do Praxedes é a seguinte: o Vasco fez um primeiro contato, né, teria ali conversado com o empresário do jogador, demonstrado interesse ali em contar com o atleta para o restante da temporada, mas o Vasco ainda não entrou em contato, ainda não fez ali uma proposta oficial ao Red Bull Bragantino. Acredito eu que o Vasco deve fazer isso aí no começo da próxima semana, né? Estamos agora no meio da Páscoa, inclusive feliz Páscoa para todo mundo, mas enfim, eu acredito que o Vasco deve fazer uma proposta de empréstimo até o final da temporada com a opção de compra, né? Como vem fazendo com alguns jogadores do atual elenco, como o Ivan, como ali o próprio Robson Bambu, que não deu certo, mas enfim, eu acredito que essa vai ser a estratégia do Vasco nesse momento, lembrando que no meio do ano, né, na janela de transferências de agosto, o Vasco deve voltar a investir forte, né, quando a janela europeia, sul-americana, do mundo árabe voltar a se abrir. Acredito que o Vasco deva gastar em torno ali de 20, 30 ou até 40 milhões na compra de alguns atletas, como um camisa 10, um primeiro volante, mais um atacante, né, para poder rechear esse elenco e levar o Vasco à frente ali do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vou passar a bola agora para o Edu Canelas, falar um pouquinho aí sobre a negociação do Vasco para tentar trazer o atacante Matheus Gonçalves, mas antes disso quero lembrar que hoje aí tem finais de campeonatos estaduais comendo solto, tem Fla-Flu, tem outros jogos aí, né, que vão acontecer nesse domingão, tem jogo lá na Europa também, e você que curte fazer aposta esportiva, né, você que quer fazer uma fezinha aí, apostar, sei lá, no Fla-Flu, sei lá, apostar no Flamengo, no Fluminense, não importa, quer aí, quem sabe aí ganhar uma grana com esses jogos, corre lá na 1xBet, que é uma parceira do canal, vou deixar o link deles aqui embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, e você que se cadastrar e usar o código Mário Vasco, você vai dobrar o valor do seu primeiro depósito, ou seja, qualquer valor que você depositar, vão multiplicar por 2. Botou 100, ganha 200. Botou 200, ganha 400. Botou 500, ganha R$1.000, beleza? Então corre lá no primeiro comentário fixado. E agora eu vou passar a bola aqui pro Edu Canelas. Tamo junto, irmão. Vai contigo aí, fala do Matheus Gonçalves pra rapaziada. Valeu! Também tem contato do Vasco já confirmado, é Matheus Gonçalves. Vou olhar aqui na colinha para passar a informação certinha para vocês. Um jogador de 28 anos, 1,72 m, joga de ponta direita. O Vasco já fez contato com a América, que não quer liberar o jogador. Mas aí acontece aquela parada que vocês sabem que eu sou curioso. Eu vou buscar informações com torcedores. Conversei com alguns torcedores do América, tá? O Matheus é um jogador que surgiu lá no futebol europeu, é brasileiro, voltou, jogou no futebol mexicano, futebol paraguaio, vestiu a camisa do Cerro Porteño, ficou muito tempo no futebol mexicano, inclusive, jogando pelo Toluca, pelo Pachuca, times considerados grandes lá no futebol mexicano, e veio jogar no Fluminense também sem destaque. Vestiu a camisa do Ceará, vestiu a camisa do Sport Recife, e agora veste a camisa do querido América Mineiro Coelho, que vai a campo amanhã pela final do Campeonato Mineiro, justamente contra o Galo, que é o nosso adversário da estreia do Brasileiro. E quando eu busquei informações, eu ouvi coisas pavorosas desse atleta. De que ele é um jogador que tecnicamente é muito fraco, que realmente é veloz, é rápido, mas tem dificuldade de tomada de decisão. Isso tudo me lembra muito dos pontas que temos, inclusive, no elenco, tá? Um deles, um ponta que eu vivo criticando aqui, com respeito. Eu acho que o Gabriel Peck é um jogador que tem potencial para evoluir, mas eu acho que a camisa do Vasco já não vai mais, justamente por isso. Corre muito, mas uma tomada de decisão horrível. Chuta quando é para tocar, toca quando é para chutar, quando é para dar o tapa ele dribla, quando é para driblar ele dá o tapa, enfim. Tá sempre tomando decisões muito errôneas e a gente acaba pegando no pé. Então esse Matheus Gonçalves, nada mais, nada menos, é uma aposta. É mais um jogador que não teve grande destaque no futebol antes de vir para cá, caso o Vasco feche essa negociação. Não é um jogador que vai chegar para empolgar. Não é um jogador que vai chegar aqui e vai vestir a camisa para jogar. Então esse tipo de contratação, sinceramente, eu dispenso. Eu não tenho interesse em ver o Vasco contratando um jogador que eu não vou olhar para ele e vê-lo como titular. Eu acho que agora o Vasco já tem um elenco cheio, um elenco com várias peças e agora precisa de jogadores para jogar como titular. É contratar jogador realidade. Então isso é algo que eu acho muito importante e é por isso que eu estou aqui cobrando nesse vídeo. A contratação do Matheus Gonçalves não está descartada, o Vasco realmente
tem um interesse do jogador, o América inclusive não quer liberar o atleta, e o Paulo Brax vai estar amanhã, junto com o staff do Vasco, lá no estádio do Mineirão, na final do Campeonato Mineiro, vai assistir essa final aí, entre Galo e América. Pode ser que o Matheus Gonçalves entre em campo, ele que inclusive é reserva desse time do América, pode entrar em campo no segundo tempo, como entrou na partida contra o Peñarol na estreia da Sul-Americana, goleada do América Mineiro. Então agora é aguardar o que Paulo Brax vai fazer. E amanhã, que os nossos membros da comissão técnica que estarão lá observem bem, analisem bem, para que o Vasco no sábado que vem faça uma boa estreia contra o Galo Mineiro. A gente espera um Vasco tirando esse primeiro turno de Campeonato Brasileiro para ganhar gordura. Muitos desses times aí jogando com time misto, com time alternativo por conta de Libertadores, por conta de Campeonato Brasileiro, aliás, por conta de Copa do Brasil, por conta aí também de estar saindo de finais de estaduais. Enfim, é importante que o Vasco utilize o Campeonato Brasileiro, esse começo, principalmente para pontuar nesses jogos aí, por exemplo, contra adversários difíceis. Atlético e Palmeiras são os adversários de estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Galera, você que gostou desse vídeo, senta o dedo no like. Obrigado por assistir o vídeo até o final.